Aqui estou mais um dia. Para quê? Para poder explicar mais atividade. Nossa, eu sou muito boa em rima, hein, gente? Fala a verdade. Bom dia, 31 de agosto, segunda-feira, e hoje a atividade é a finalização da apostila para poder a gente já adentrar na próxima apostila. Mas, professora, a próxima apostila será entregue quando? Boa pergunta! Não se sabe ainda. Por isso, ao longo dessa semana, a gente vai trabalhar um pouco sobre mitologia grega, tá? Mas aí isso é cena dos próximos capítulos. Hoje a gente vai fazer então a atividade das páginas 87, 88 e 89, tá beleza? Então a temática continua a mesma e aqui a gente vai desenvolver a resolução de problemas, promover contato com diferentes tipos de textos e incentivar a leitura. Aqui a gente tem uma manchete de jornal, no caso do jornal O Globo, né? Manchete do jornal é o quê? É o título, tá legal? Da notícia. Sobre o quê? Então, quando você lê o título, você sabe do que se trata o texto, do que vai ser dito, o que vai ser falado nesse texto, tá? E aí ele pergunta, considerando as informações, então aqui a gente tem uma notícia, a gente vê de onde foi tirado, então do jornal O Globo com o G1, que é o site, né, do Globo. Então aqui, ó, 30 de abril de 2020 às 15h29, atualizado em 30 de abril de 2020 às 15h52. O que isso significa atualizado? Significa que o próprio site, ele atualiza notícias, às vezes eles editam, às vezes tem uma informação adicional sobre essa determinada notícia. E aqui embaixo, né, a gente encontra justamente a fonte, ou seja, de onde saiu essa notícia? Onde que tá, para eu poder saber se é verdade ou não. E aí o acesso, ou seja, a pesquisa que o autor, né, no caso, o Centro Educacional Paulo Freire fez com relação a essa notícia, foi em 1º de maio de 2020, tá bem? Então, considerando as notícias, de quando é essa notícia? Eu quero saber a data. Quando que ela foi publicada, tá? Aí aqui, ó. Sabe-se em média que cada pessoa infectada pelo coronavírus contamina mais 3 pessoas. Então, uma pessoa consegue contaminar mais 3. Se 100 pessoas forem infectadas, quantas pessoas elas poderão infectar? Ok? Que conta vocês vão fazer? Só é pensar, raciocina. Se uma infecta 3, 100 vai infectar quanto? Tá? O que significa a manchete da notícia? O que é? Acabei de explicar. Você costuma ver ou ler notícias de jornal na TV ou na internet? Resposta: pessoal. E qual é o assunto preferido quando você procura as notícias? Também uma resposta pessoal. O gráfico abaixo considera que a cada pessoa pode contaminar 2,5 pessoas. Ah, mas tem como a gente ir lá cortar uma pessoa no meio? Não. Por isso que ele acaba arredondando. Lembra que a gente trabalhou arredondamento. E normalmente, quando fala em arredondamento, é sempre para mais e não para menos. Tá legal? Então, aqui, 2,5, então é 3. Lembra que eu falei? Quando é meio, quando é 50, você vai arredondar para mais, tá? Então, vocês vão observar aqui. Agora, uma pessoa em 5 dias infecta 3 pessoas. E em 30 dias, 406 pessoas aproximadamente serão infectadas. Se 50% das pessoas não se expuserem, se elas se mantiverem quietas, pelo menos 50% do seu tempo, ela vai infectar uma pessoa e 25. Tá? Então, é uma pessoa mais um quarto de outra pessoa. Então, 15 pessoas só vão ser infectadas, se comparado aqui nesse mesmo período de 30 dias, tá? Agora, se você passar a ficar mais tempo na sua casa do que fora, uma pessoa vai contaminar menos de uma pessoa. Então, só 2,5, 3 pessoas vão ser infectadas. Tá legal? Beleza? Então, de acordo com o gráfico acima, o que será necessário fazer para que o menor número possível de pessoas seja infectado? É exatamente o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? Só é colocar aí. Explique por que o distanciamento social é tão importante, tendo como referência o que foi apresentado no gráfico. Só é olhar, né, meninos? Atividade normal, olha a quantidade de pessoas infectadas em 30 dias. Atividade com quarentena, olha o tanto de pessoas infectadas em 30 dias.
E aqui vocês vão ler as dicas, né? Desse número que tem quantos algarismos? Quantos quadradinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, automaticamente, é um algarismo, é um número que tem 5 algarismos. E aqui a gente já tem uma dica revelada. Então, a gente precisa descobrir o restante. Tá bem? Beijão, tchau, tchau!